Bem, bom dia a todos. Tudo bem com vocês? Então, gente, é um prazer enorme ter cada um de vocês aqui com a gente nesse momento especial. Então, sejam muito bem-vindos ao nosso webinar, promovido aqui pela Executiva, tá? Eu sou a Lilian Calazans, sou coordenadora aqui na Executiva e hoje vou conduzir aqui a nossa abertura. Então, o tema do nosso encontro aqui hoje é como a NR28 pode revelar passivos legais e sustentar investimentos em segurança do trabalho. E a ideia é que esse bate-papo ele traga reflexões, práticas e inspiradoras ali para o nosso dia a dia, tá? Então, durante o webinar, fiquem à vontade para participar aqui pelo PIR Perguntas e Respostas, tá? Enviem as perguntas e comentários, a interação de vocês é super bem-vinda. Nosso tempo junto aqui será leve, dinâmico e cheio de aprendizagens, tá? E para começar com o pé direito, então eu convido a acompanharem comigo aqui o Pedro e o Gustavo, que irão conduzir o tema hoje. Então sejam muito bem-vindos. Pedro, a palavra é sua. Bom dia, pessoal. Muito bom dia a todos. Muito bom estar aqui presente com vocês, mais um webinar. Espero que seja de muito proveito a todos. Bom, eu acredito que muitos aí já devam me conhecer, então não vou me alongar aqui na minha apresentação. Só vou aqui adicionar algumas coisinhas que eu não falei nos outros webinars, que é referente a esse tema. Então, além da minha experiência, que atualmente sou especialista em segurança do trabalho aqui na Executiva, eu já atuei com diversas é, fui contratado para atuar em situações onde empresas foram autuadas. Então foram aí mais de 30 autuações que eu fiz parte aí do time de adequações. E quem quiser aí, fique à vontade para me adicionar no LinkedIn, ficar por dentro aí das publicações que a gente compartilha também sobre executivos, os outros eventos, beleza? Então o tema de hoje, né, os temas que falaremos hoje é muito relacionado à hierarquia da legislação. Nós precisamos aí entender um pouco qual que é a legislação principal, qual que a gente deve seguir, qual que não deve. Então, a gente vai abordar alguns temas aí muito relacionados para entender a Constituição, a CLT, as normas regulamentadoras. Um tema que é muito pouco abordado, que é, eu não lembro de ter visto nenhum vídeo, ninguém explicando sobre a classificação das NRs. Então, como que eu sei qual NR é obrigatória para minha empresa? Existe uma legislação que fala qual NR é aplicável ou não a determinado tipo de atividade. Nem todas as NRs são aplicáveis a todas as empresas, e existe uma classificação ali que a gente vai abordar um pouquinho sobre isso também. Falar como que pode surgir as penalidades, né? E como que acontece essas fiscalizações, e chega aí a embargos, interdições, e estudar um pouquinho aí a NR28, os principais tópicos dela, e principalmente a parte prática ali que vai ser com o Gustavo, de como fazer esse cálculo, onde que a gente olha na norma, qual item que a gente utiliza. Então a gente vai mostrar isso aí na prática, o passo a passo ali de como fazer esses cálculos e para que fazer esses cálculos, né? Então, principalmente para termos algum embasamento até para nossa gestão poder sustentar as solicitações de investimentos. Por que que eu preciso cumprir, né, aquele determinado item da norma? Por que que eu tenho que fazer aquele laudo? Por que que eu tenho que fazer aquele programa, aquele laudo em si? Por que que eu tenho que ter essa documentação e controles de segurança do trabalho? É, muitas vezes alguns gestores só querem saber do custo, né? Então, essa essa prática aqui de a gente calcular qual que pode ser a possível multa num caso aí de falta de algum desses documentos, pode ser uma excelente ferramenta para os gestores mostrarem como que a gente pode fazer esse investimento como uma prevenção de custos também, né? E além de toda a parte de prevenção de acidentes, também tem essa questão de custos que mexe muito aí nos interesses da gestão da empresa, da alta gestão dos donos, né? E no final a gente vai apresentar a nossa calculadora, que é muito mais prático, né? Fazer esse cálculo com uma ferramenta que já faz ele praticamente automático. Então, essa calculadora aqui ao final aí vai ser disponibilizada para todos
que quiserem, né? Beleza? Então, como contexto, né, quem participa aí dos nossos webinários sabe que eu gosto de contextualizar alguns assuntos antes de a gente adentrar diretamente ali no assunto principal. Então, eu vou falar aqui um pouquinho da história da legislação, né? Como que a gente chegou a ter as NRs atualmente? Então, elas não surgiram do nada, elas vieram com o tempo aí sendo é, escritas conforme a necessidade foi surgindo as legislações. Então, um dos achados aí mais antigos sobre segurança do trabalho, doenças ocupacionais, é o papiro Seller II. Ele é um papiro ali, documento egípcio, ele é datado ali de cerca de 2360 a.C. E ele descreve ali algumas condições de saúde que ele notou, algumas anormalidades físicas e psíquicas relacionadas ao trabalho árduo ali dessas pessoas. Então ele é considerado um dos primeiros registros sobre saúde ocupacional, sendo esse papiro aí apresentado em situações de exaustão dos operários, trabalhadores. Aqui um exemplo, né? As lavadeiras sobre as bordas do rio são vizinhas do crocodilo. Então ele já observava ali um risco iminente das pessoas que faziam a lavagem ali de roupas no rio. Então, por conta do crocodilo, ali tinha um trabalho periculoso, né? Então, aqui o barbeiro cansa seus braços para encher o ventre, o tecelão vive encolhido, joelho ao estômago, ele não respira. Então, várias observações aí que essa pessoa fez, identificando aí o impacto do trabalho pesado na saúde da pessoa. E aí, um pouco mais recente, em 1750 a.C., existe esse Código de Hammurabi, que é um documento, um escrito ali em pedra, que ele foi datado ali de 1750 a.C. Ele é babilônico e ele descrevia a responsabilidade técnica. Então, é igual nós temos atualmente a responsabilidade técnica lá dos engenheiros, por exemplo, que assina uma RT e se responsabiliza por aquela obra. Um arquiteto ali, naquela época, ele já tinha responsabilidade também sobre uma casa que ele construísse, e se essa casa viesse a cair, ruir e matar o proprietário, o próprio arquiteto morreria, né? E se essa casa caísse e matasse o filho do proprietário, quem ia morrer era o filho do arquiteto. Então, bem pesado, né? Aquele olho por olho, dente por dente. Mas já existia essa responsabilidade técnica lá nessa 1750 a.C. Uma outra norma antiga, né, dizendo aqui relacionada à altura, podemos dizer que é uma das primeiras normas de trabalho à altura, é ali no livro de Deuteronômio que fala que quando fosse construída uma casa nova, deveria ser feito também um parapeito para que a pessoa ali, o dono da casa, não tivesse culpa caso alguém caísse ali de cima da casa. E aí, agora, muito mais recente, nós temos aí com o advindo da Revolução Industrial, em 1800, 1802, foi publicada a primeira lei ali das fábricas na Inglaterra. Ela traz ali alguns critérios mínimos, porque foi visto que muitas crianças trabalhavam lá, né? Então, não tinha nenhum parâmetro, todo mundo trabalhava em condições precárias. E aí, observado isso, foram feitas as primeiras normas, a primeira lei, que ela dizia ali critérios sobre idade mínima, então determinou ali que o mínimo era 9 anos para poder trabalhar. Então, como se fosse a nossa CLT, né? Determina ali uma idade mínima. Por exemplo, menores de idade não poderiam trabalhar de madrugada, à noite. Determina um período máximo ali de horas por dia que poderiam trabalhar, entre outros detalhes. Depois disso, em 1919, veio a criação da Organização Internacional do Trabalho, que é uma organização mundial que determinou alguns parâmetros como recomendações para que todos os países seguissem. Então, ali na OIT existem algumas recomendações de segurança do trabalho, entre outros, né, não só de segurança, mas que determina ali alguns critérios que os países devessem seguir. E caso, né, algum não seguisse, por exemplo, ele seria um empecilho comercial. Então, alguns países não fariam comércio com outros países que não seguissem esses critérios.
E para isso, né, poder seguir esses critérios é uma legislação internacional, então ela não é aplicável ao Brasil. Então foi criada a primeira legislação sobre acidentes do trabalho e, na sequência, a criação da CLT, a consolidação das leis do trabalho. Tem muitos itens da OIT dentro da CLT, claro, adaptadas para a nossa realidade aqui do Brasil. E um pouco depois, em 1978, foram publicadas as primeiras NRs, as primeiras 28 NRs. Então, por que existe essa regulamentação, né? Sempre acho interessante, né, ver do ponto de vista do Estado. Por que que o Estado regulamenta? É porque existem muitos custos com mortes, hospitalizações, indenizações, invalidez, auxílios. Então, se ocorre um acidente, a pessoa ela vai ser hospitalizada, ela vai tomar medicação, ela vai passar por um período recebendo auxílio. E se ela ficar inválida, ela vai receber uma aposentadoria por acidente de trabalho. Então, imagina uma pessoa jovem aí com 18 anos, primeiro emprego, se acidenta e fica inválido. Ele vai passar o resto da vida dele recebendo uma- um auxílio ali, uma aposentadoria por conta de um acidente do trabalho. E isso é um custo enorme para o Estado, né? Uma pessoa que ela não contribui mais e só recebe aí por conta desse acidente. Então esses números, né, são gigantescos. Nós vemos aqui é, milhares e milhares de óbitos anualmente. Então, o último dado que eu tenho aqui, existem dados mais recentes, mas eu puxei esse aqui que era mais visual, em média aí de 400 até 700, 800, quase 800 mil acidentes de trabalho por ano no Brasil. E em média de 1.500 até quase 3.000 óbitos por ano. Então é muita coisa, né? Então isso gera de custo para o Brasil, aqui em média, aqui sobre despesas previdenciárias de 1 a 3 bilhões por ano. Aqui com pensão por acidente ou morte, também na mesma faixa de 1 a 2 bilhões. E aqui auxílio acidente mais de 2 a 4, quase 5 bilhões por ano. Então, somando isso, 5, 6, 7, 8, média de 8 bilhões por ano, só relacionado a acidentes de trabalho, né? Então, com isso, vão se escrevendo, criando as legislações para ir colocando essas responsabilidades nos empregadores, porque os empregadores são, né, quem fornece aí o trabalho, e esse trabalho precisa ser controlado, fiscalizado, feito da melhor forma, evitando esses acidentes, principalmente, né, para o Estado não ter esse custo. Então foi, né, criada aí a Constituição Federal. Ela é, na hierarquia da legislação, ela é o principal, é a norma, a lei com maior peso, né, maior força legal é a Constituição Federal. Depois vem as leis federais, aí entra a CLT, a lei das terceirizações, portarias e instruções normativas, nisso entra as normas regulamentadoras, que elas têm força de lei por conta da CLT. Então a CLT uma vai jogando para outra, digamos assim. Na Constituição Federal, ela fala um pouquinho sobre segurança do trabalho. Ela fala que devem ser criadas legislações sobre segurança do trabalho. A CLT, ela descreve algumas, um pouco mais de detalhe, mas ainda assim ela fala que devem ser criadas outras normas para detalhar como vai ser feito esses procedimentos de segurança. Então aí, jogando para as normas regulamentadoras peso de lei, com o artigo 200 da CLT. E aí, convenções e acordos coletivos também podem ter alguns termos ali de saúde e segurança. Eles também têm peso de lei por conta do artigo 611 da CLT. E normas técnicas e referenciais. Aqui é um ponto importante que, inicialmente, normas técnicas, as normas da ABNT, NBR ali, por exemplo, elas não têm peso de lei, então elas não são obrigadas, ninguém vai tomar uma multa por não seguir uma ABNT, do ponto de vista de segurança do trabalho ali, diretamente de gestão de empresas. Claro, existem ABNTs que são obrigatórias, mas como que elas ficam obrigatórias, né?
coloco esse peso de lei em uma BNT somente se houver uma outra lei que obrigue. Então, por exemplo, trabalho com plataforma de elevação, aquela PTA, a plataforma de trabalho aéreo, que é muito comum nas empresas, né? Manutenção é muito utilizado. A NR18 manda seguir a BNT-NBR, a norma técnica. Então, nesse caso, eu tenho que utilizar a norma técnica, eu sou obrigado, porque uma norma com peso de lei mandou seguir a norma técnica. Então, a norma técnica ela vai ser sempre recomendativa, mas eu tenho que observar se não existe uma lei que mande seguir ela obrigatoriamente. Por exemplo, trabalho em altura com acesso por cordas também é outro caso. Então, se eu tenho uma empresa que meus colaboradores fazem acesso por cordas, eu preciso certificá-los conforme as empresas de certificação Irata, Bend, entre outras ali, que fazem certificação, porque a própria NR35 diz que deve ser seguida as normas ABNT e NBR. E por aí vai. E aí também existem os guias, manuais, notas técnicas, eles têm menos peso ainda, só que da mesma forma, se uma norma manda seguir esses guias, eles devem ser seguidos. Então aqui para a gente visualizar, a Constituição, né, lá em cima, no topo, ela tem maior força, mas ela tem menos detalhes. Então quanto mais para baixo aqui da legislação, mais detalhes vai ter. Então a concretude aqui, né, mais fundamentos ali para como fazer esses controles, né? Então, o que que diz a Constituição Federal, Alice? Eu trouxe alguns pontos específicos ali de segurança do trabalho. Ali no artigo 7º, ela coloca como direitos dos trabalhadores. Então, é um direito de todos os trabalhadores redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, segurança e higiene. Então, as NRs é um direito de todos os trabalhadores. Também aqui o seguro contra acidentes de trabalho. Então, todo mundo que sofre um acidente de trabalho tem o direito ao seguro a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que este está obrigado quando incorrer em dolo ou culpa. Então, joga aí uma responsabilidade para o empregador também. Não são, né, a gente vai ver aqui, não são só a fiscalização ali do, do auditor fiscal do trabalho que gera algum problema para a empresa. Em caso de um acidente aí, pode haver uma indenização aí a cargo do empregador também. E também os trabalhadores têm direito à ação, né? Então a gente sabe que qualquer pessoa aí pode entrar com uma ação contra a empresa para buscar os seus direitos. Então isso é previsto na Constituição Federal também. E a CLT, ela já começa a detalhar um pouco mais. Ela coloca que cabe às empresas cumprir e fazer cumprir as NRs, instruir os empregados através de ordens de serviço quanto às precauções a tomar no sentido de evitar acidentes ou doenças, adotar medidas que sejam determinadas pelo órgão regional competente. Então aqui ela já coloca um pouco mais de responsabilidade, né? Que não somente as NRs, mas outras medidas também, e facilitar o exercício da fiscalização por autoridade competente. A gente vai falar mais sobre esse item aqui depois, que é bem importante. E ela coloca não somente responsabilidade para as empresas, mas também aos empregados, que devem observar as normas de saúde e segurança, inclusive as instruções do artigo 2. Então, as instruções que a empresa fornecer, é a obrigação do empregado observar e segui-las também. Colaborar com a empresa na aplicação dos dispositivos. Então, é a obrigação dos colaboradores ajudar a empresa a implementar os itens das normas regulamentadoras também. E constitui ato faltoso não seguir esses preceitos, essas orientações e uso de EPIs também, mas as instruções também, não seguir as instruções da empresa, constitui ato faltoso que a pessoa pode ser, inclusive, é, mandada embora por justa causa, né? Entre outros itens ali da CLT, a própria CLT que eu não mencionei ali, a CLT que determina a implementação, a criação das NRs, tá? Mas eu vou mostrar aqui direto já a classificação das NRs, que existem 3 níveis de NRs, né? Então, quais são eles? Primeiro,
as NRs gerais. O que são NRs gerais? Elas são NRs aplicáveis a todas as atividades, né, pela simples existência da relação jurídica. Então, existe uma empresa, né, existe a relação jurídica, existe a obrigatoriedade de seguir as NRs gerais. Então, ele é aplicável, essas normas são aplicáveis a todas as empresas e atividades. As NRs especiais, então elas se aplicam a todas as empresas que executam algum tipo de atividade especial. Nós vamos ver ali quais são elas. Então, independente do ramo ou atividade, se eu executo algum tipo de atividade daquelas, que a gente vai ver ali no próximo slide, se aplica a essa norma também. E setoriais. Agora, setoriais são normas específicas ao setor, atividade, ou exclusivamente aquela atividade específica ali. Então, aqui gerais, quais são elas? Então, nós temos ali NR1, que fala do gerenciamento de riscos ocupacionais, que determina ali o PGR, entre muitos outros detalhes, né? Agora é uma das principais normas que nós temos. A NR3, embargo e interdição, a NR4, que determina ali o dimensionamento do SESMIT, quantos técnicos cada empresa precisa ter, técnicos de segurança, médicos, enfermeiros, engenheiros de segurança. A CIPA, PCMSO, a NR9, que agora é avaliação e controle de agentes ambientais, ela é muito atrelada ali ao NR1, ali no PGR. Ergonomia e fiscalizações e penalidades. Então, essas são todas normas gerais que todas as empresas precisam seguir. Então, toda empresa tem que ter PGR, toda empresa, se tiver um número específico lá que se enquadre na norma, tem que ter o técnico de segurança, tem que ter CIPA, tem que ter o PCMSO, tem que fazer a avaliação e controle dos agentes ambientais, tem que fazer os controles de ergonomia e está sujeita a fiscalizações e penalidades também. E as especiais? Então, as especiais são todas essas daqui, são várias, né? Por exemplo, EPIs. Eu só sou obrigado a utilizar EPI se eu tiver um risco não controlado ali com as medidas de controle coletivo. E se eu precisar utilizar o EPI em alguma atividade, aí se aplica essa norma. Se eu não precisar utilizar EPI, não tem por que seguir ela. Eletricidade. Então, se eu tenho equipamentos elétricos na minha empresa, se eu tenho intervenções em instalações elétricas, eu sigo ela. Se não, não preciso, né? Então, e por aí vai. Mesma coisa, NR11, eu faço transporte e movimentação de cargas. É uma empresa que só faz trabalho administrativo só no computador, não tem por que seguir NR11. Então, ela se aplica somente a atividades de transporte e movimentação de cargas, materiais. E por aí vai, NR12, se eu uso máquinas e equipamentos, se eu tenho atividades insalubres ou insalubres, perigosas, espaço confinado, trabalho em altura, né? Trabalho em altura é muito prático, né? Eu só sigo a NR35 se eu tiver um trabalho em altura. E aí as setoriais. Então as setoriais, construção civil, por exemplo. Então construção civil tem vários detalhes ali que é para construção civil. Então eu só devo segui-la se eu estou trabalhando numa empresa de construção civil ou se eu estou realizando uma construção civil dentro da minha empresa. Então é o setor ou atividade, né? Mineração, portuário, aquaviário, saúde. Então, todas elas são específicas para esse setor. Mas, por exemplo, se eu realizo uma atividade de saúde dentro da minha empresa, se eu tiver um ambulatório, por exemplo, eu preciso seguir a NR32 também. É, um exemplo aqui muito comum, a NR34, trabalhos a quente. Ela não é uma norma que eu preciso seguir na minha empresa se eu não sou da atividade naval. Mas eu não vou ser multado por ela, né? Se eu não tiver um certificado específico com conteúdo programático igualzinho da NR34, trabalhos a quente, se eu não for da naval, não receberei uma multa por isso. Mas
é responsabilidade da contratante fazer o gerenciamento de riscos, inclusive dos seus terceiros. Então, a NR34, ela é a única que traz os detalhes do trabalho a quente, que ela traz conteúdo programático, carga horária e demais detalhes ali, que é uma boa prática a seguir. Então, se a contratante ela entende que aquela norma é importante, que aquele conteúdo é relevante para ela, ela pode seguir sim, como gestão de riscos, e é extremamente recomendado que sigam estritamente a NR34 para trabalhos a quente. Mas numa fiscalização, né, chegando lá um auditor fiscal do trabalho, ele não vai multar por uma falta desse certificado, por exemplo. Então, conceitos aí paralelos, e importante a gente entender qual que eu preciso seguir ali na minha análise para saber se eu tomaria uma multa ou não por esses casos. Então, setoriais. Mesmo, sou da construção civil. Se eu tiver atividade com eletricidade, eu devo seguir. Ah, mas a 18 fala sobre eletricidade. Eu devo seguir qual? A NR10 ou a 18? Então, sempre a setorial ela é mais importante do que a especial. Então, se eu tiver um conflito aqui de conflito aparente, digamos, de uma norma dizendo uma coisa e outra, eu tenho que seguir sempre a específica do meu setor. Ah, não tem um setor específico, eu sigo a geral. Geralmente são pouquíssimos conflitos que existem, né? Na grande maioria não tem. Só que na mineração, por exemplo, a NR12 não determina uma carga horária específica para trabalhos com máquinas e equipamentos. Eu faço treinamento conforme a necessidade, conforme a máquina e a realidade da minha empresa. Mas lá na mineração, ela determina sim uma carga horária mínima. Então eu tenho que seguir o que a minha a norma do meu setor está mandando. Ela tem mais peso do que a especial. Mas tem coisas aqui que não fala aqui, então tem que seguir a especial também. Então é sempre uma complementa a outra. E só em casos de divergência eu sigo a setorial como principal ali, como mais importante. Certo? Então, como surgem essas penalidades, né? Então, como que pode chegar a minha empresa até o momento de receber uma multa, digamos assim? Então, as auditorias fiscais do trabalho, quem que faz essas fiscalizações são os auditores fiscais do trabalho. Então, eles vão ter um cronograma de rotina. Inicialmente, a direção do trabalho vai determinar lá algum setor que eles devem auditar num período. Então, digamos, chega lá o diretor da auditoria fiscal e vai falar: auditores, vocês esse mês vão auditar todas as madeireiras dessa região. Então, ele vai lá e todo dia ele vai numa madeireira, às vezes duas, três, quatro, cinco no dia, dependendo da rotina, do cronograma, da programação deles. Então, pode ser que em algum momento a minha empresa seja visitada simplesmente por rotina. É uma determinação interna deles que foi sem nenhum argumento específico, né, para ir. Eles simplesmente podem fiscalizar porque é a atividade deles, eles têm que fazer isso normalmente. Então, nós temos também as denúncias, né, é muito comum, denúncias dos próprios trabalhadores, denúncias do sindicato, denúncias de alguém que passou ali, um cliente, ou viu alguma coisa errada, e denunciou lá, ligou lá na delegacia do trabalho e falou: vi tal situação lá na empresa, achei errado, e aí eles vão averiguar a situação. Então, é muito comum ter vistorias, fiscalizações por denúncias. E por acidentes também. Então, sempre que acontece um acidente grave ou fatal, até mesmo acidentes menores, aí acontecem fiscalizações, mas é muito comum ter, né, por acidentes mais graves. E investigações, aqui seria, né, um outro ponto que eu trago, que eu já recebi algumas fiscalizações da vigilância sanitária, que na região lá era a vigilância sanitária que investigava acidentes. Então, sempre que abria uma CAT na empresa, a vigilância sanitária ia lá conferir aquela situação. Então, não era a auditoria fiscal do trabalho. E caso eles identificassem, né, alguma irregularidade, eles poderiam chamar um auditor fiscal do trabalho, fazer alguma denúncia também.
Com isso, ocorre a prática ali, a fiscalização em si. Então, durante a fiscalização, eles podem identificar alguma situação ali e gerar um embargo, interdições, autuações. Então, ali mesmo, durante a fiscalização, naquele momento mesmo, eles já podem embargar uma obra, interditar um equipamento, ou não interdita, mas dá uma autuação. Com isso, eles promovem ali um prazo. Então, um prazo aí de 60 dias e revisita. Então, eles voltam ali e fiscaliza de novo. Então, deu 60 dias ali, eles podem voltar para fiscalizar. Essa fiscalização é só presencial? Não. Acontece muito atualmente fiscalização à distância. Então, eles vão lá e te enviam um e-mail para o responsável da empresa, o contato que eles tiverem ali, fazem uma ligação e solicita a documentação que eles querem. Então, pode ser que eles solicitem toda a documentação do caderno deles lá de auditoria ou queiram verificar alguma coisa específica. Uma vez eu fui fiscalizado chegou um e-mail lá para mim pedindo toda a documentação dos vasos de pressão e caldeiras. E a gente tem 10 dias para responder. Então, se você tem a documentação, você consegue apresentar em 10 dias. Mas imagina fazer, não tenho. Caldeiras e vasos de pressão exigem uma gama muito grande de documentos, laudos, testes hidrostáticos, é, vários controles ali que não dá para fazer em 10 dias, né? Então, se você não tem essa documentação, pode ser autuado e multado, né? Nesse caso, também por não apresentar dentro desse prazo. Aí nisso pode gerar um processo administrativo, né, por causa da autuação ali, que vão com certeza gerar multas e prisões, né? Você vai ter um período para contestar, né? Tem até 10 dias para contestar ou para enviar os comprovantes de documento, se for online ali, né? E se for presencial, esse prazo aí de 60 dias para resolver. Pode ser solicitado uma revista por mais 60 dias, né? Mas tem que entrar com o processo para pedir, para postergar esse prazo, mas a fiscalização não é para te dar prazo. A fiscalização é para fazer cumprir. Se você anda com o carro, né, você está dirigindo o carro ali na cidade e o guarda te para, você está sem o cinto de segurança e sem habilitação. Ele vai te dar prazo para te multar? Não, porque né, já existe a legislação que diz que você tem que ter essa documentação e estar com o cinto de segurança para poder andar. Né? A fiscalização ali ela vem como um mecanismo para evitar que as pessoas deixem de seguir a legislação. Então, a fiscalização é um mecanismo para cumprimento da legislação. E não existe prazo para adequar. Eles colocam esses prazos aqui de 60 dias como máximo, mas ele pode já na primeira visita, dependendo da situação, já embargar, interditar, autuar e multar. Então, quem que faz essa fiscalização, né, definido ali na CLT, que compete às delegacias regionais do trabalho. Então, eles devem aqui promover a fiscalização do cumprimento das normas, adotar medidas que se tornem exigíveis em virtude das disposições, determinando as obras e reparos que em qualquer local de trabalho se façam necessárias. Então, e impor as penalidades cabíveis por descumprimento das normas constantes deste capítulo. Nos termos do artigo 201 da CLT, a gente vai ver o que diz esse artigo. Ele ainda fala que as empresas precisam facilitar o exercício da fiscalização. Então, uma obrigação da empresa se deixar disponível a fiscalização. Então, é um problema para a empresa se chega um auditor fiscal do trabalho lá na porta da empresa, lá na portaria, e alguém fica atrapalhando essa entrada dele. Né? Então, tem que ligar para não sei quem, só entra se tiver integração, só entra se apresentar o documento tal.
qualquer embaraço, qualquer situação ali que dificulte, que atrase essa entrada do auditor, é visto como um embaraço, como uma dificuldade ali para realizar a fiscalização. E aí a empresa está descumprindo com um item da norma ali. Então, aqui uma imagem ali dos auditores fiscalizando uma obra. Eles vão chegar ali, vão tirar foto, vão fazer vídeos, vão gravar. Eles têm esse direito de registrar de qualquer forma a inspeção. Então ele pode chegar ali com um gravador de áudio, ele pode chegar filmando, tirar foto de tudo, porque faz parte da fiscalização e ele vai registrar tudo isso, tudo que tiver em desacordo com as normas, ele vai registrar isso num arquivo e juntar junto ali, né, anexar junto ali com o processo. Então, o que diz aquele artigo 201 lá, né? Então, ele coloca aqui que as infrações ali de segurança do trabalho e medicina, então todas as infrações que o auditor identificar, elas podem ser multiplicadas de 3 a 30 vezes o valor de referência, se for de medicina do trabalho, e se for de segurança do trabalho, de 5 a 50 vezes o mesmo valor. Então, nós vamos ver mais para frente quais são esses valores de referência, mas todas as multas, né, que a gente vê ali para frente, elas podem ser multiplicadas dependendo da situação. Em que situações? Né? Reincidência. Então, o auditor foi lá a primeira vez. Aí, daqui 60 dias, ele vai voltar para ver se você resolveu a situação. Reincidência? Ah, daí já complica a situação. Ele vai poder te multar multiplicar essa multa porque viu que a empresa não. Só aquela multinha inicial ali não resolveu a situação. Então, tem que apertar um pouco mais para ver se ela resolve. Então, caso de reincidência, embaraço ou resistência. Embaraço é que ele fica enrolando, né? Enrolou o cara. Ele- Eles só fazem isso. Eles são especialistas em auditoria fiscal de empresa. Você acha que vai conseguir enrolar um cara com 20, 30 anos de experiência de auditoria? Ele sabe quando a empresa tá tentando ganhar tempo para achar um documento, para fazer, para para ajustar um papel ali que ela tinha. Então, assim, a empresa ela tem que, para evitar problemas, ser muito franca, muito real. Não tem o documento? Fala que não tem. Ó, não tenho, estava tentando fazer, não consegui. Fala a verdade, né? A situação que ia acontecer é muito mais bem vista falando a verdade, expondo a realidade da empresa, do que tentando enganar o auditor. Porque se tentando enganar o auditor, a tua multa pode ser multiplicada em até 50 vezes, se ele identificar que houve algum tipo de embaraço. E embaraço pode entrar aqui diversas situações, né? Aquilo que eu comentei de dificultar a entrada, de tentar manipular um documento, falsificar um documento, fazer o documento na hora, é, entre outras possibilidades aí de tentativa de enrolar a auditoria. Ou resistência à fiscalização, né? Não deixar o cara entrar, falar que ele não vai poder entrar num setor específico. Não, até aqui você pode olhar a empresa de fora, aqui você não entra. Ah, coloca um segurança ali para escoltar o cara. Entre outras situações aí que podem configurar resistência, deixar ele esperando, não deixar entrar na empresa, podem configurar aí resistência. Emprego de artifício ou simulação, né? Então, qualquer tipo de simulação com o objetivo de fraudar a lei, a multa será aplicada em seu valor máximo. Então aí já, já complica a situação, né? Então, qualquer uma dessas situações de tentativa de burlar o sistema, ela pode ser multiplicada no fator máximo. E isso daqui não é nem NR, isso aqui é CLT. Então, a lei está a favor deles. Então, aqui o artigo 161 da CLT coloca que o DRT, ou Delegado Regional do Trabalho, ele, em caso de laudo, né, de visita técnica ali que demonstre grave e iminente risco para o trabalhador, ele pode interditar o estabelecimento, o serviço, a máquina ou equipamento, ou embargar uma obra inteira. Então,
como que ele vai fazer isso? Existe lá na NR3 os critérios de análise de risco, né, de grave e iminente, que em caso de situações de risco grave e iminente, ele pode parar um setor, uma atividade ou uma obra inteira. E responderá por desobediência, além das medidas penais cabíveis, né? Então aqui entra a questão de, de responder ali criminalmente mesmo. Então uma pessoa que, quando uma obra foi embargada, uma pessoa foi lá e reabriu essa obra, ou voltou a utilizar aquele equipamento que havia sido interditado, a pessoa pode responder criminalmente e ser até presa por conta disso. Se alguém vir a acidentar depois, toda a responsabilidade recai sobre quem decidiu fazer esse equipamento voltar a funcionamento de novo. Então, uma responsabilidade muito grande. Então, aqui umas fotinhas para a gente ver um exemplo, né? Obra embargada. A obra é quando interdita uma construção inteira, né? Não pode fazer mais nada. E aqui um equipamento. Parece aqui um moedor de carne. Eu não sei exatamente que equipamento é esse, mas ela foi interditada, porque, né, descumpre aí com os itens da NR12. Então, qual que é o impacto para a empresa? Além de multas, às vezes a multa nem é tão impactante. Tem empresas que decidem continuar seguindo errado porque acham que a multa não é tão relevante assim. Ah, não, eu prefiro pagar a multa do que implementar NR12 na minha máquina, por exemplo. Mas, além da multa, existe a interdição e o embargo, que vai fazer com que a máquina fique parada, né, por um tempo até o tempo de regularização. E aí, após regularizar, você vai ter que fazer uma solicitação oficial pedindo para o auditor voltar, ele vai ter mais um prazo para retornar, e só pode voltar a funcionar esse equipamento ou obra depois da revisita do auditor. Então, vai depender do prazo que ele tiver ali, da disponibilidade para ir poder voltar a operar esse equipamento. Então, qual que pode ser o prejuízo nisso? Pode ser gigante, né? Dependendo da empresa, parar a empresa por um mês, 2 meses, 3 meses, né? Não sei, dependendo da situação, até mais, e pode ser a falência de uma empresa, né? Então, resultado aí incontável. Então, destaquei alguns itens aqui da NR28 também. Ela é curtinha, eu recomendo que leiam ela inteira. Ela tem 2 páginas só de texto, o resto é tudo tabela, né, que a gente utiliza para fazer os cálculos. Mas de texto mesmo, são 2 páginas só. Eu destaquei aqui alguns itens, né, para a gente ler junto, que é esse aqui. O agente de inspeção do trabalho deverá lavrar o respectivo auto de infração à vista do descumprimento dos preceitos legais ou regulamentares contidos nas normas regulamentadoras, urbanas e rurais, considerando o critério da dupla visita, elencados no decreto tal e título 7 aqui da CLT, que determina como que essa auditoria é realizada. Ah, quero saber mais detalhes, o que que o auditor faz, como que ele faz? Tem esses decretos aqui. Decreto CLT que determina como que é feita a auditoria. Então ele coloca aqui que ele deve fazer 2 visitas na empresa. E o prazo para cumprimento dos itens será limitado a no máximo 60 dias. Então, limite máximo, ele pode dar menos, dependendo da situação, colocar um prazo menor. Mas o máximo que a empresa vai ter é 60 dias, né? Confirmando aquilo que a gente já tinha comentado. Será que 60 dias dá para regularizar toda a minha empresa? Às vezes não, né? Já vi empresa aí demorar mais de anos, 1 ano, dois, 1 ano e meio, mais ou menos, para conseguir colocar é, todos os itens em ordem aí. Imagina ficar com uma empresa parada 1 ano e meio. Será que a nossa empresa conseguiria manter os custos de ficar parada 1 ano e meio? E aqui, confirmando também o embargo e interdição, quando o agente da inspeção do trabalho constatar situação de grave e iminente risco, com base nos critérios técnicos, deverá propor de imediato à autoridade regional a interdição do estabelecimento, setor, o serviço, máquina ou equipamento, ou o embargo parcial ou total da obra, determinando as medidas que deverão ser adotadas para a correção das situações de risco. Então, o que ele determinar aqui, como obrigatório, tem que cumprir tudo isso para poder voltar a operar
atividade. E a autoridade regional, à vista de novo laudo, procederá à suspensão. Então, só depois de um novo laudo, de uma nova verificação, que poderá suspender a interdição ou embargo. Opa, faltou um aqui. E as penalidades. Então, as penalidades, as infrações aos itens legais, terão as penalidades aplicadas conforme o disposto no quadro. Então, aqui a gente começa a ver ela determinando que deve ser seguido esse quadro, considerando o anexo 1 e o anexo 2 dessa norma, que a gente já vai ver aí com a explicação do Gustavo. E aí ele reforça aqui o que a CLT já dizia, que em caso de reincidência, embaraço ou fiscalização, aquele item que a gente tinha visto vai ser aplicada a multa conforme o artigo 201 da CLT, que fala lá da multiplicação de 3 a 30 vezes se for de medicina, ou de 5 a 50 vezes se for de medicina. Então a gente junta aqui a NR28, né? Então faz o cálculo da multa base, e caso aconteça alguma situação de embaraço e resistência, vai ser multiplicada conforme a CLT. Então, esse é o contexto geral aí para a gente conseguir, então, realizar esses cálculos. Agora, eu passo aqui para o Gustavo, que vai explicar para a gente como que é feito todo esse cálculo, tá bom? Bom dia, pessoal. Pedro, muito obrigado ali, né, pela aula, bastante coisa, norma técnica. Vamos ver um pouquinho na prática, né? Então, sou o team leader da área de segurança do trabalho aqui da Executiva. Estou na área de segurança do trabalho desde 2020. Já trabalhei em empresas ali voltado a, a trabalho com injeção, usinagem, né? E tenho a área de segurança do trabalho como base, também sou técnico ambiental, cursando psicologia atualmente e gestão comercial, tá bom? Só um pouquinho ali para vocês saberem ali dos meus conhecimentos, mas vamos para o que interessa, né, gente? Vamos para a prática. Pode pular, Pedro. Então, pessoal, como calcular as multas ali, né? Então, é algo bem tranquilo, tá? É fácil, depois a gente vai mostrar ali uma ferramenta exclusiva para vocês ali, justamente para facilitar mais ainda esse trabalho de vocês, tá? Então, pode pular, Pedro, o primeiro item. Então, para fazer esse cálculo da NR28, a gente vai fazer com cruzamento de informações dos números de funcionários com o nível de infração, tá? O número da infração que aparecem ali na NR28. Mas a primeira coisa que a gente deve fazer é conhecer o item. O que seriam os itens? Os itens são aqueles númerozinhos que ficam do lado do todo o texto ali das normas regulamentadoras. Então, da 1 a 38, todas elas são numeradas por itens. E todos esses itens contêm dentro da NR28, todas elas. Então, a NR28, ela sempre atualiza justamente porque esses itens constantemente mudam, né? Então, às vezes você pega um item de uma norma antiga, ele já não, você não consegue procurar ele na NR28 porque ele já atualizou. Então, a gente até vai mostrar alguns casos ali que isso aconteceu, tá? Mas a primeira coisa é saber o número do item. A segunda coisa é conhecer a quantidade de empregados da empresa. Como a gente vai cruzar o número de funcionários com o nível da infração, então é muito importante saber qual é o número de funcionários dessa empresa. O terceiro item é consultar o anexo 2. Então, o que a gente vai ver no anexo 2? O tipo do acidente que aconteceu, se ele é M de medicina ou se ele é S de segurança. Então, S de segurança remete a acidentes, né? E M de medicina é, por exemplo, o ASO, né? Alguma infração ali dentro que é voltada à saúde do colaborador. E o nível de infração que ele vai do 1 ao 4. E aí a gente vai ver ali depois ali na tabelinha do anexo 2. E depois cruzar essas informações com o anexo 1 para verificar a gradação da multa, né? E o mínimo e o máximo. O que seria o mínimo e o máximo? É o mínimo que você vai pagar para aquela atuação da multa e o máximo que você vai pagar pela atuação da multa. Quem define isso? O próprio auditor ali que está fazendo a atuação na empresa, tá bom? E o último ali item é calcular calcular a infração, tá? Pode pular, Pedro, por gentileza. Só comentar aqui do item 1, que eu achei interessante, né? O pessoal, como assim, qual o item, né? Por exemplo,
minha empresa não tem um sistema de registrar ficha de EPI, por exemplo. Eu só entrego os EPIs e não registro. Quero implementar um sistema para isso, mas meu gestor tá dificultando, sei lá, né? Um exemplo bem aleatório, bem difícil acontecer, mas só para supor que item é esse que eu vou ter que olhar, né? Então eu tenho que abrir a norma que fale sobre os EPIs e achar qual item que fale sobre a ficha do EPI. Como que eu registro esse EPI? Então, eu vou ter que achar o item da NR6, lá que a NR6 fala sobre EPIs, e qual é o item que fala que a empresa precisa registrar o fornecimento desses EPIs. Eu quero saber, achei é o item 6. Sei lá, né, qual que é o número? 6.6.1, digamos. Que fala lá que tem que registrar o EPI. Aí ele vai é, pegar esse número para consultar lá na NR28. E pode ser vários outros, né? Várias situações diferentes. Cada situação vai ter um item diferente de cada norma. Tem um. Eu preciso fazer um treinamento de NR35, mas eu não estou conseguindo verba para fazer esse treinamento. Qual que é o item da NR35 que fala que os empregados têm que ter o treinamento? Eu vou lá na NR35 e procuro esse item específico. Vai ser o 35 ponto alguma coisa, que vai falar que é obrigação, né, de todo trabalhador, né, da empresa fornecer o treinamento aí para os trabalhadores que vão executar atividade em altura. E cada item desse vai ter um nível diferente, né? Porque eu deixar um empregado, igual o Gustavo falou, o exemplo do ASO, deixar uma pessoa trabalhar sem ASO é às vezes mais grave do que talvez um outro item que eu não cumpri, né? Não sei, não, talvez entregar a ordem de serviço seja menos grave do que trabalhar sem ASO. Então, por aí vai. Aí, só que tem que consultar isso lá na norma, daí o Gustavo vai mostrar aí como que faz para a gente saber realmente qual que é o nível dessa gravidade aí da infração para cada item. Valeu, Gustavo. Valeu. Pode pular o slide. Bem, então vamos ao primeiro exemplo ali, né? Então a gente tem uma empresa com 110 funcionários e o item que ela quer saber qual o valor que é a atuação do item é o 5.2.1. Então as organizações e órgãos públicos da administração direta e indireta, bem como os órgãos de poderes legislativos, jurídicos e ministérios que possuam empregados rígidos pela CLT devem constituir e manter a CIPA, né? Pode pular, Pedro. Então, analisando o item, né, e conhecendo ele um pouquinho, a gente consegue analisar aí e procurar no anexo 2 qual que é o número de infração e o tipo da infração. Então, no anexo 2 que vocês estão vendo ali na tela, tem o número do item 5.1.2, que vocês conseguem ver ali na primeiro quadradinho, e o número da infração, que é o número 4, e depois o S, né, que é relacionado à segurança do trabalho. Bem, guardando esses números, o item de fração 4 e o tipo S, né? Também o número de funcionários, que é 110, aí a gente vai para o próximo passo, que é fazer o cruzamento de informações. Então, no anexo 1, eu vou ali no quadradinho da DS, de segurança do trabalho, vou na infração 4, né? Que é o 4... ali na infração 4, que vocês conseguem ver ali, é 4.419, o valor mínimo, que é sempre em cima, e 4.948, que é o valor máximo, tá? E cruzo com o número de empregados, né? Que no nosso caso é 110, tá bom? E aí ele cai nesse quadradinho de 101 a 250 funcionários. Beleza, então eu sei que o número é 4.419, o mínimo, e 4.948 o máximo. Aí eu vou para o meu próximo item, que é fazer o cálculo. Esse cálculo, a gente utiliza o FIR, Unidade Fiscal de Referência, que é um valor de medida que a NR28 utiliza. E eu pego esse valor mínimo, multiplico pelo valor do FIR. O valor do FIR, ele é 1,0641. Faço igualmente ali no máximo. Então, eu pego o valor máximo ali e faço também
vezes 1,641 e dá o valor da multa. Lembrando que quem decide esse valor mesmo ali, né, vai seguir o mínimo ou o máximo, é o auditor ali que está fiscalizando a empresa, tá bom? Então, nesse caso ali, a conclusão é que essa empresa que não cumpre a CIPA, não constitui a CIPA e contém 110 funcionários, ela pode ser autuada num valor de R$ 4.702,26 ou máxima de R$ 5.265,16, né? Pode pular, Pedro? Só comentar rapidinho aqui, né? Então, você vê, às vezes custa aí, pode custar até R$ 5.000 não constituir a CIPA. Às vezes um item simples ali gera uma multa, putz, de R$ 5.000. Quanto custa fazer um curso de CIPA, né? Às vezes muito menos do que isso. E além disso, né, o auditor ele não vai ver só esse item da CIPA, ele vai olhar tudo. A partir do momento que ele recebeu uma denúncia ali para fiscalizar a CIPA, ele já vai estar lá dentro da empresa, ele já vai olhar o resto. Deixa eu ver teu PGR, deixa eu ver tua ficha de DPI. Todo mundo tem ASA? Você tem, enfim, vai olhar, deixa eu ver as máquinas, NR12 tá certo, tem NR10, e vai olhando tudo. E ele pode achar outros problemas também aí numa possível fiscalização. Isso. Então vamos lá. Aos agravos, né? Então o Pedro citou ali, né, que fora aquele item ali que foi atuado, né, que é um exemplo, pode ter outros também, né, junto à demanda da empresa, então o valor sobe lá em cima. E a gente traz o que o Pedro falou muito bem lá atrás, né, relacionado ao artigo 201 ali da CLT. Então, a empresa que há uma resistência, há uma reincidência e há um embaraço ali relacionado à fiscalização, ela pode ser penalizada multiplicando esse valor. Então, aquele valor que pegamos anteriormente, ele seria, ele seria relacionado àquele item, mas o FIR, ele tem um valor máximo ali, né? Tanto da área de segurança, tanto da área de medicina. Então, se vocês analisarem lá no anexo 1 da tabela, vocês vão ver que o valor máximo de segurança é 6.304 e o valor de medicina é 3.782. Após o auditor analisar que teve essas situações de reincidência, resistência e embaraço, ele pode multiplicar essa situação, conforme o artigo ali que vocês leram ali com o Pedro anteriormente. Então, esse valor multiplicado de 5 ou até 50 vezes, ele pode chegar de 33.540 a R$ 335.404. Então, é um valor bem alto que pode ser autuado caso houver essa situação. Então, é muito importante que as pessoas que estão à frente da área de segurança do trabalho da tua empresa, ou às vezes não tem alguém responsável pela área de segurança do trabalho, são pessoas do RH ou outros gestores, né, responsáveis, tenham noção e consciência desse tipo de situação, né? Então, é igual o Pedro falou ali perfeitamente, sempre trazer a verdade, trazer a clareza, né? Justamente para que a empresa não seja prejudicada posteriormente a isso. Beleza? Pode pular, Pedro, por favor. Então, o estudo de caso real aqui, né? Então, o Pedro achou esse exemplo, excelente exemplo, que é um ato de infração. Ele é publicado já, né? Então, ele está público. E é muito difícil achar esses exemplos porque as empresas normalmente não querem trazer ali, né? Essas situações. Mas vamos discorrer sobre o ato de infração e colocarem ali os itens que a gente analisou, né? Aqui é para trazer um exemplo para vocês, depois a gente vai fazer um exercício prático ali, tá bom? Com outro ato de infração. Então, ali na capitulação, embaixo do ato de infração, conseguimos analisar o item que foi auditado, né? Então, o item, Pedro vai circular ali para vocês, o item é o 18.12.6.1. Ele já nem tem mais na NR18, tá? Então, esse foi o item de infração que foi notificado. A gente consegue ver também, ali em cima, que foi um acidente fatal, tá? Então, um acidente por queda. E conseguimos analisar também o número de colaboradores, que é 530 colaboradores. O último quadradinho ali foi uma situação ali onde a gente achou muito importante trazer aqui para vocês, que recorrência ao acidente foi uma escada metálica fornecida por uma empresa Mills, o nome, tá? Então, é uma empresa ali que
talvez a escada foi alugada, né, e tudo mais, mas teve uma coparticipação relacionada nessa situação, tá bom? E, enfim, ali do lado a gente consegue analisar o item da norma 18.12.6.1, a classificação barra nível de infração 3, que a gente tem que pegar o item da norma e ir lá no anexo 2 da NR28, procurar esse item, e aí a gente analisa o nível de infração e o tipo de infração, que é o S de segurança nesse caso. E vamos para o anexo 1, realizamos o cruzamento com o número de colaboradores e o nível de infração e conseguimos ali analisar o valor mínimo e o máximo, lembram? E depois a gente multiplica pelo valor 1,041, ou 1,0641. E aí dá esses valores que a gente colocou ali, ó. Mínimo 4.385 e o máximo 4.819. Então, esse foi um valor da infração pago, tá? Por descumprimento daquele item. Essa autuação se deu ali, né, pelo acidente que deu. Então, o Pedro também trouxe perfeitamente ali os exemplos, né? Então, pode vir por acidentes, né, com as CATs sendo abertas, ou pode vir ali por uma denúncia, né? Enfim. Bem, vamos passar para o próximo exemplo, Pedro, por favor. Eu vou trazer aqui para vocês outro ato de infração, tá? Então, a gente consegue ver ali novamente o item, né, 5.38.1. Esse ato de infração a gente vai fazer junto com vocês. Então, a gente vai trazer esses exemplos da norma e vai mostrar para vocês isso na prática, tá? Mas de forma manual. Então, a gente vai analisar, por exemplo, quero ver NR28 aqui, esse item que a minha empresa está descumprindo. Então, como que eu faço isso de forma manualmente? Então, ali o item que a gente está mostrando é o 5.38.1, mas esse item não tem mais na norma. Então, ele foi atualizado para o atual, que é o 5.5.1.1, tá? Pedro, vamos mostrar ali na norma o que diz esse item, por gentileza? Acho que é NR5 isso. 5.1.1. Isso aí, né? Ah, Que no isso, auto aham. de infração ali, ele pedia. Foi uma denúncia do sindicato que denunciou porque a empresa não tinha comunicado o Isso processo mesmo. eleitoral da CIPA, né? Isso. Daí, Não, esse é o mesmo item que fala da mesma coisa na versão atual da norma, para a gente conseguir isso. calcular ali. Isso. Então, esse item, a gente achou o item, né? 5.5.1.1. Então, a gente analisa ele, né? Por que ele se deu ali, essa situação. Então, o Pedro falou, né? Que é a falta de comunicação ao sindicato relacionado à CIPA. Aí, voltamos ali para o ato de infração. Isso, pode ser para NR28. Então, ali a gente vai para o NR28, depois que a gente já analisou o item 5.5.1.1, ali. Isso, boa. Então, no anexo 2, a gente achou o item. Aí do ladinho, vocês conseguem ver o número de infração, que é o número 1, e o S de segurança, tá? Então, o Pedro vai realçar ali para vocês analisarem. Muito bom. Então, a infração 1, S de segurança. Pode voltar no ato de infração, por favor? Isso. Então, a gente coloca ali o item 1, né? E o S de segurança. Tipo de infração S. Bem, outro número muito importante é o número de colaboradores, né? Ali está escrito 170 vínculos, né? Que é relacionado aos trabalhadores. Então, sabendo disso, a gente coloca ali número de trabalhadores 170. Também, a gente lembra que a gente falou para vocês que esse auto de infração veio decorrente a uma falta de comunicado com o sindicato? Foi descrito isso também ali, tá? Então tem um quadradinho ali específico, né, Pedro? Isso, Pedro está circulando, que é a falta de comunicação ali com o sindicato, né? Então, veio de uma denúncia do próprio sindicato esse tipo de situação, tá bom? Bem, sabendo disso, agora vamos voltar em NR28. Então, a gente sabe que ali tem 170 funcionários,
Sabemos ali que o ato de infração é o número 1 e sabemos ali que ele é o S de segurança, que é o tipo de infração. Então, a gente consegue fazer o cruzamento dessas informações. Então, a gente pega ali de 101 a 250 colaboradores, o ato de infração 1, Pedro está circulando ali para vocês, e a gente sabe ali também que o valor máximo é 1.241 e o valor mínimo é R$ 1.105. Bem, sabendo disso, agora a gente vai multiplicar esses valores pelo valor do FIR, né? Então, lembram do valor do FIR, que é 1,0641? Então, a gente vai fazer esse cálculo. Então, a gente faz ali 1.105 vezes 1,0641. Dá 1.075,83 centavos. E a gente vai fazer isso com o valor máximo também. Excelente. 1.320, tá? Então, esse é o valor que a empresa deve pagar por não cumprir com esse determinado, com esse item da norma, tá? Por descumprir esse item da norma. Beleza? Bem, essa é a forma manual de se ver, tá, pessoal? A NR28. Agora, a gente tem uma ferramenta ali, exclusiva ali para vocês, tá? E vamos ver como que a gente faz dentro dessa ferramenta que a gente vai mostrar para vocês aqui agora. Então, o Pedro vai puxar ali a ferramenta. Bem, essa é a calculadora nossa de multas, tá? Feita ali para vocês, tá? A gente vai colocar primeiro ali no quadradinho a quantidade de trabalhadores, que é de 170, conforme ali a petição. E o grau da infração, que é 1, já está ali, e o tipo da infração, que é de segurança. E só, gente. Vocês não precisam abrir nem a norma lá, não precisam, só precisam dessas informações que para colocar ali dentro da nossa calculadora, ela já soma todos os valores ali para vocês, tá? Então, bate ali os valores de 1.175 e de 1.320, conforme a gente mostrou ali manualmente para vocês. Beleza? Boa. Deixa eu só mostrar aqui também Uhum. que eu coloquei o link aqui da NR28, caso queiram, né? Para facilitar ali para ver qual que é o grau da infração. Tendo esse item da norma, né, que você quer consultar qual que seria a multa referente a ele, você consulta, clica aqui, né, vai no anexo 2 da NR28, procura esse item lá, vai no Ctrl F ali, já no pesquisar, ele já vai direto no item que você está buscando e segue esse passo a passo ali. Então, esqueci como que busca, tem aqui um passo a passo para a gente relembrar também. Isso. Beleza? Muito bom. Bem, essa calculadora, ela vai ficar disponível para vocês, né, para quem depois ali preencher o nosso formulário ali no final da apresentação, tá bom, gente? Mas isso a gente deixa para o final, tá? Bem, agora eu vou passar a palavra para a Lilian, ela vai trazer algumas novidades ali do SG3 para vocês. Então, muito obrigado, pessoal. Muito obrigado, Gustavo. Bem, pessoal, eu gostaria só de falar algumas novidades ali, então. Dentro do SG3, agora nós temos a central de ajuda, onde tem algumas informações como base de conhecimento, ajuda com os documentos, onde vocês podem consultar os tickets de vocês também, tá? Então, é uma grande novidade. Caso você não conheça algum documento ou precise de ajuda do que é analisado naquele documento, você também pode entrar aqui e ter acesso ali às informações, tá? Tem o próximo slide, né, Pedro? Tem sim, só um pouquinho. Aí. E aqui na central de ajuda também nós temos ali um ícone, uma perguntinha, digamos assim, né, em cima de cada documento, onde quando você seleciona, aparece a central de ajuda. Então, também informando o que é o documento, quem pode emitir, o que deve constar nesse documento, entre outras informações, tá? Então, são informações muito pertinentes e muito importantes que vocês
façam uso da central de ajuda antes de enviar um documento, postar o documento na base. Tá? Então, antes de postar o documento, verifica a central de ajuda, verifica se o documento ele está atendendo ali as regras, né? Se é o documento realmente, para que assim a gente possa evitar não conformidades e retrabalho, até mesmo pela parte aí de vocês, empresas terceiras. Pessoal, alguém tem alguma dúvida? Se tiverem, podem escrever aqui no PIR, tá? Caso tenham alguma dúvida. Então, o Pedro, ele está compartilhando agora aqui o Forms. O Forms, ele vai enviar no chat ali depois, mas está compartilhando aqui o QR Code, tá? Para que vocês possam avaliar o nosso webinar, tá bom? Eu tô mandando aqui no PR que tá desativado o chat, mas enviei ali, tá, o link. Quem não conseguir utilizar o celular para fazer avaliação, né? Mas é bem importante que o pessoal compartilhe. Aí, assim, nós só vamos enviar a planilha para quem respondeu o Forms. Então, é porque a gente precisa do e-mail de vocês. Então, lá no Forms tem o campo para vocês colocarem. Ah, você quer receber a planilha, a calculadora? Manda o e-mail ali no Forms que a gente envia, tá bom? E quem tiver perguntas, a hora é agora. Teve alguma perguntinha ali, Lilian, ainda não? Não, nenhuma pergunta até o momento. Então, acredito que o pessoal entendeu bastante sobre o assunto. Legal, bom também. Bom, então, eu vou, enquanto o pessoal, se ninguém for mandar as dúvidas ali, agradeço a todos que participaram, todos que se inscreveram aí e vieram aqui para o webinar. Acho bem importante o tema, espero que tenham gostado. E amanhã teremos um webinar sobre assinaturas digitais, tá lá na plataforma da CG3, eu aviso também. Então, quem ainda não participou, não viu, é o mesmo que eu já fiz das outras vezes. Quem já assistiu e já está afiado no assunto, não precisa, mas aí quem nunca ouviu falar aí do webinar, das assinaturas digitais, está disponível o link lá no SG3 já para o webinar de amanhã. E para saber mais aí sobre o extrato, né, tem muitas reprovas sobre extrato de validação das assinaturas digitais, então a gente esclarece tudo lá. Beleza? Obrigado também, Gustavo, ali, pelo apoio. Muito obrigado, gente. Obrigado pela participação de todos. Obrigado, Pedro. Obrigado, Líria. Pessoal, qualquer dúvida também, quiserem mandar no Forms ali, né, nas observações também a gente está disponível, tá bom? E é isso, tá, galerinha? Muito obrigado. Espero vocês para a próxima. Tchau, tchau, gente. Tchau, pessoal. Também gostaria antes de agradecer então, a participação de todos. Bem lembrado, Pedro, amanhã sobre o nosso webinar de assinaturas digitais. Então, quem tem alguma dúvida ainda, entra, participa. O Pedro estará ali tirando também as dúvidas das empresas terceiras, tá? E, bem, pessoal, então participem, deem a opinião de vocês ali no Forms, tá? Leva alguns minutinhos apenas, faz toda a diferença para que a gente consiga evoluir aqui nos nossos webinars. Muito obrigado a todos e até o próximo webinar. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigado, tchau. Tchau.